Hoje vamos falar um pouco sobre logaritmos. Os logaritmos, eles são bastante antigos. Eles, a princípio, foram utilizados para facilitar os cálculos de números muito grandes ou muito pequenos, por causa das propriedades, tá? Então, eles eram utilizados em números muito grandes ou muito pequenos, por causa das propriedades, que quando a gente tem multiplicação ou divisão, dá para transformar em adição e subtração, facilitando os cálculos. E percebeu-se que eles são de muita importância na modelagem matemática de muitos fenômenos naturais, tá? Então, muitos fenômenos naturais a gente consegue modelar através do logaritmo. Alguns exemplos aí que vocês devem ver no ensino médio. Para medir a intensidade sonora, o nível sonoro, em física, a fórmula tem logaritmo. Para medir o potencial hidrogeniônico em química, para determinar o pH. Intensidade de um terremoto em geografia, por exemplo. Enfim, gente, a gente pode utilizar aí o logaritmo em várias situações. Matemática financeira utiliza muito logaritmo, tá? Na fórmula lá de juro composto. Enfim, a gente utiliza muito. Ele é bastante importante mesmo. Então, mas afinal, o que é o logaritmo? Vamos agora para a definição de logaritmo. O que vem a ser o logaritmo? Então, a gente vai representar assim, logaritmo de B na base A. Então, olha como que a gente lê. Logaritmo de B na base A. Certo? Gente, esse B e esse A são números reais, mas eles têm que cumprir algumas restrições, que é a condição de existência do logaritmo, tá? Então, o logaritmo ele só existe, ele só está definido se essa base for maior que zero e diferente de 1. Então, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. E esse número B, que é o logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Certo? Então, o B, o nome do B é logaritmando e o A é a nossa base. Vamos supor que esse logaritmo de B na base A seja igual a x, o resultado seja x. O x que vai ser o logaritmo. Ok? Então, recapitulando, a gente lê logaritmo de B na base A. O logaritmo ele só está definido se o B for maior que zero e o A é maior que zero e diferente de 1, sendo eles números reais. Gente, mas o que significa o logaritmo? Então, logaritmo significa, é a mesma coisa que a gente fazer a seguinte igualdade. A elevado a x igual a b. Esse é o significado do logaritmo. Olha que ele vira uma exponencial. E observem que essa restrição aqui, essa condição de existência, é a mesma que lá da exponencial que a gente já viu, tá? Então, olha lá o que significa o logaritmo. Base elevada ao resultado aqui, que é o x, né? A base elevada ao logaritmo tem que dar o logaritmando. É essa ordem, ó. Base elevado a x tem que ser igual a b. Então, resolver esse logaritmo é a mesma coisa que resolver essa equação exponencial, ok? Vamos fazer alguns exemplos? Eu não vou apagar aqui, só vou apagar, ou vou apagar tudo e reescrevo isso pra gente utilizar, tá bom?
Então, olha só, deixei a definição do logaritmo aqui. Logaritmo de b na base a igual a x significa que a elevado a x tem que ser igual a b. Certo? E vamos resolver alguns exemplos, então. Então, a ideia a gente é transformar numa exponencial. Exemplos: logaritmo de 8 na base 2, logaritmo de 7 na base 7, logaritmo de 1/9 na base 3, logaritmo de raiz de 5 na base 5. Vamos fazer esses exemplos, então. Olha como que eu vou resolver. Eu vou chamar de x o resultado, o logaritmo, e vou fazer essa regrinha aqui. Então, olha só, 2 elevado a x tem que ser igual a 8. E você tem uma equação exponencial. Como que você resolve? A gente já viu na aula de exponencial. Você fatora o 8, certo? 8 é a mesma coisa nesse caso que 2 ao cubo. Corta as bases, conclusão que o x é igual a 3. Então, o resultado desse logaritmo aqui, ó, é 3. Alguns alunos vão conseguir fazer direto. Vai pensar assim, 2 elevado a quanto que dá 8? Gente, o logaritmo, o resultado é o expoente dessa equação, certo? Olha lá, 7 elevado a quanto que dá 7? Tem aluno que vai conseguir fazer direto, senão vai montar, vai chamar de x. 7 elevado a x tem que ser igual a 7. Qual que vai ser o valor de x? Imagina 1 aqui, x vai ser igual a 1. Então, a resposta desse logaritmo é 1. O logaritmo é 1, né? O resultado é 1. Aqui, chama de x, 3 elevado a x tem que ser igual a 1/9. E você resolve com as mesmas regras que a gente aprendeu lá em exponencial, certo? Olha lá, 9 é 3 ao quadrado. Você inverte, vai ficar que 3 elevado a x é igual, para inverter, basta trocar o sinal do expoente. Conclusão, x é igual a menos 2. Então, o logaritmo de 1/9 na base 3 é menos 2. Ok? Aqui, chama de x e faz a seguinte regra, não confunde na ordem. 5, olha que o nome aqui é base, porque é a base da exponencial mesmo. 5 elevado a x é igual a raiz de 5. Como que eu posso reescrever a raiz de 5? Lembra? Posso colocar como expoente meio, raiz quadrada é meio. Corta as bases, x é igual a meio. Então, esse logaritmo vale meio. Ok? Agora, vamos ver algumas consequências da definição do logaritmo, depois de ter entendido como resolve. Então, agora vamos ver algumas consequências. Olha só. Primeira consequência, sempre, gente, o logaritmo de 1 em qualquer base, o resultado vai ser 0. Tá? Então, olha lá, logaritmo de 1 em qualquer base A vai ser igual a 0. Por quê? Olhem aqui a definição. A elevado a 0 é sempre igual a 1. Se a gente fizer lá, ó, A elevado a 0 é sempre igual a 1, ok? Segunda consequência. O logaritmo de um número onde a base é igual a esse número, log de A na base A, vai ser sempre igual a 1. Consegue enxergar por quê? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Terceira. Uma base elevado ao logaritmo de um número na mesma base é igual a B. Vamos usar um exemplo com número para vocês verem que é bem fácil. Vamos usar aquele log de 8 na base 2 que a gente fez anteriormente. Certo? Olha só. Quanto que tinha dado log de 8 na base 2? Tinha dado 3.
porque 2 elevado ao cubo é igual a 8, certo? Agora, pense que, ó, é A e a base do log também é A. Então, pensa assim, 2 elevado a log de 8 na base 2. A gente resolve primeiro o logaritmo. Esse logaritmo deu 3, vai ficar com 2 ao cubo. E quanto que é 2 ao cubo? 8. Então, observem que logaritmo de b na base A é o expoente do A que faz ser igual a b. Se eu colocar o expoente aqui, A elevado a esse expoente vai ser b, ok? Quarta consequência. Se a gente tem dois logaritmos iguais, log de b na base A, e eles estão na mesma base, e log de c na base A. Gente, para dois logaritmos serem iguais, só se o logaritmando desse for igual a esse. Então, a gente conclui que b é igual a c. Ok? B vai ser igual a c. Agora, vamos ver alguns sistemas de logaritmos importantes que vão aparecer com frequência. Alguns sistemas de logaritmos. Então, vão ser dois sistemas importantes. O sistema do logaritmo decimal. Logaritmo decimal. Que pelo nome a gente já percebe que a base vai ser quanto? 10. Então, é um logaritmo lá de um número na base 10. Muitas vezes, gente, essa base vai ser omitida. O logaritmo na base 10 é o que é um dos mais utilizados. Então, muitas vezes você vai ver só assim, ó, sem a base. Quando não tiver a base escrita, é porque a base é 10. Nas calculadoras científicas você observa isso, tá? Então, log de um número onde a base está omitida é sempre base 10, é um logaritmo decimal, está no sistema decimal. E outro é o logaritmo neperiano, conhecido como logaritmo natural. Ou neperiano, tá? Por causa de Neper, do matemático que estudou. Olha lá, logaritmo natural. O logaritmo natural, a base desse logaritmo é o número e. Certo? Esse número e é um número, é uma dízima não periódica, é um número irracional. Ele vale aproximadamente 2,71. É como, tipo, π, esses números que aparecem aí na matemática, tá? Então, o número e é aproximadamente 2,71, ok? Ele é uma dízima não periódica, ele é um número irracional, só que ele aparece muito em fenômenos naturais, tá? O logaritmo na base e, ele muitas vezes vai ser escrito como ln. Na calculadora, vocês vão encontrar essa tecla aqui. Então, toda vez que vocês verem ln, significa logaritmo natural, logaritmo neperiano. Dando continuidade, agora a gente vai falar de algumas propriedades, as 3 propriedades do logaritmo. Muito importantes na resolução de exercícios. Olha só, primeira propriedade é do logaritmo do produto. O que ela fala? Quando você tem o logaritmo de um produto, na base A, o logaritmo do produto vai virar a soma dos logaritmos. Vai ficar logaritmo de x na base A mais logaritmo de y na base A. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Cuidado para não confundir. A gente já vai fazer um exemplo numérico. Temos o logaritmo do quociente. Então, o logaritmo do quociente, que é o logaritmo de uma divisão, vai ser a diferença dos logaritmos. Log de x na base A menos log de y na base A. Gente, observem que esse x, esse y, a, são números que cumprem a condição de existência do logaritmo. Eu não estou escrevendo
porque a gente já viu que o logaritmo só existe se a base for maior que 0 e diferente de 1, e se o logaritmando for maior que 0, tá? E temos o logaritmo da potência. Que a gente vai ter log de x elevado a k na base A. Eu chamo essa regra de regra do peteleco. Dá um peteleco no k e joga ele lá para frente. Vai ficar k vezes logaritmo de x na base A. Gente, essa última é consequência da primeira. O que é x elevado a k? É x vezes x vezes x vezes x, k vezes. E, ó, o produto vira mais, então vai ficar log de x, mais log de x, mais log de x, mais log de x, k vezes. Então, vai ficar k vezes log de x na base A, certo? Essas propriedades são muito importantes, ajudam muito na resolução de algumas situações. A gente vai ver um exemplo agora. Então, olha lá, exemplo. Então, vou fornecer aqui dois valores aproximados. Digamos que logaritmo de 2 na base 10, por isso eu vou omitir a base 10, é 0,3. E logaritmo de 3 na base 10 é 0,48. Estou aproximando esses valores. Quero resolver. Olha lá. Logaritmo de 9. Logaritmo de 12. Logaritmo de 1,5. Para começar, vamos fazer esses aqui. Certo? Gente, 9. O que vocês vão fazer? Vocês sempre vão tentar fatorar o logaritmando. 9 é 3 elevado ao quadrado. Vamos utilizar a terceira propriedade. Dá um peteleco nesse 2, joga ele para frente, vai ficar 2 vezes log de 3. Quanto vale log de 3? 0,48. Então, a resposta é 0,96. 12. Fatora o 12. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 é 12. Que pode ser escrito, você pode usar a primeira propriedade, somar log de 2 mais log de 2 mais log de 3, ou pode escrever como potência. Opa, estou pulando uma etapa. Aí, o vezes, a gente usa a primeira propriedade, vai ficar log de 2 ao quadrado mais log de 3. Não esqueçam, gente, de colocar log em cada um deles, tá? Regra do peteleco, 2 vezes log de 2 mais log de 3. Vai ficar 2 vezes 0,3 mais 0,48. 2 vezes 0,3 é 0,6. Mais 0,48 vai dar 1,08. 1,5. Como que eu posso escrever 1,5 usando o 3 e o 2? Podemos escrever como 3 dividido por 2. Usa a segunda propriedade, log de 3 menos log de 2. Log de 3, 0,48. Log de 2, 0,3 ou 0,30. Vai dar 0,18. Ok? Então, quando for um valor, vocês não têm obrigação de saber logaritmos de cor. Quando é um valor que você não consegue fatorar, porque olha só, deixa eu fazer aqui em cima só para vocês entenderem. Alguém poderia falar, mas por que você não usou a definição igual lá no começo, naqueles exemplos? É log de 9, gente, na base 10. Se você usar a definição do logaritmo, olha lá, 10 elevado a x igual a 9. Você não vai conseguir resolver. Você não consegue fatorar o 9 na base 10 para cortar as bases. A gente não consegue escrever elas iguais. 10 elevado a que valor que dá 9? Vai ser um número decimal. A gente não consegue resolver esse tipo de situação, certo? Por isso que a gente utiliza as propriedades. Então, assim, quando você tiver que resolver um logaritmo, a primeira coisa é tentar resolver pela definição mesmo. Mas se não for possível escrever na mesma base para você simplificar, aí você vai ter que usar as propriedades e ele vai ter que dar alguma informação a mais para você utilizar essa informação aí. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha lá, mais alguns exemplos.
Olha lá, então. 6. Como que eu posso escrever o 6 usando o 2 e o 3 e aplicando uma dessas propriedades? Posso escrever como 2 vezes 3, certo? Aí vai ficar log de 2 mais log de 3. Log de 2, 0,3. Log de 3, 0,48, vai dar 0,78. Log de 5, cuidado, tem aluno que escreve 2 mais 3. Gente, as propriedades é para multiplicação, para quociente e para potência, certo? Eu não posso escrever 2 mais 3, eu não vou ter propriedade para escrever o 5 como 10 dividido por 2. Por que que dá para usar o 10? Porque o 10 é o valor da base. Calcular um logaritmo de um número onde a base é igual a esse número é fácil, é 1, a gente já viu lá nas consequências. Então, olha lá, segunda propriedade vai ficar log de 10 menos log de 2. Gente, quanto vale log de 10? Como a base é 10, os dois valores são iguais, log de 10 na base 10 vale 1. Tá lá nas consequências, o logaritmo de A na base A é sempre igual a 1. Menos log de 2. Isso daqui vai ser igual a 0,7. Logaritmo de 1,8. Olha que não dá para escrever 1,8 direto como 2 dividido por 3 ou 3 dividido por 2. Nessa situação, primeiro a gente vai escrever na forma de fração, quando for um decimal. 18 dividido por 10. Aplica a segunda propriedade. Fatora o 18, como a gente fez aquela hora com um 12, vai dar 2 vezes 3 ao quadrado. E agora a gente vai resolver. Olha lá, produto vira mais. Então, vai ficar assim, log de 2 mais log de 3 ao quadrado menos log de 10. Log de 2, 0,3. Mas, gente, esse 2 cai para frente, vai ficar 2 vezes 0,48. Menos, quanto que é log de 10 na base 10? 1. Primeiro multiplica, vai ficar 0,96 com 0,3, 1,26 menos 1. 1,26 menos 1 vai dar 0,26. Ok? Certo? Agora vamos ver algumas outras definições aí. Então, algumas vezes vocês vão ver o seguinte, cologaritmo. O que vem a ser o cologaritmo? Gente, cologaritmo, que a gente representa assim, cologaritmo de B na base A, é a mesma coisa que o logaritmo do inverso do B na base A. Observem que escrever 1 sobre B é a mesma coisa que escrever B elevado a menos 1. E pela terceira propriedade que a gente viu, aplicando aqui o peteleco, a gente vai ter menos 1 vezes o logaritmo, ou seja, menos logaritmo de B na base A. Resumindo, cologaritmo de B na base A é o oposto do logaritmo de B na base A, ok? Outra coisa que vocês vão ver por aí é o antilogaritmo. O antilogaritmo de x na base A igual a B significa, olha só que só inverte a ordem, significa logaritmo de B na base A igual a x. O antilogaritmo só inverte a ordem aqui, ó, do x e do B, tá? Só inverte a ordem. E para finalizar, vamos falar sobre mudança de base. Olha só, muitas vezes vai ser mais conveniente a gente mudar a base do logaritmo para ficar mais fácil de resolver, certo? Então, muitas vezes vai ser conveniente a gente fazer uma mudança de base. Como que a gente pode fazer essa mudança de base? Olha só, eu vou ter logaritmo, por exemplo, de B na base C, só que a base C é desconhecida, então eu vou querer mudar para uma base A.
Basta fazer a divisão do logaritmo de b na base A por logaritmo de c na base A. Você pode, sempre que você precisar, fazer mudança de base, dessa forma aqui. Quer ver um exemplo? Quero resolver logaritmo de 3 na base 2. Gente, se eu for tentar fazer pela definição, olha lá, chamar de x e fazer pela definição, 2 elevado a x igual a 3, eu não vou conseguir fatorar na mesma base. Não vou conseguir fazer. E eu não tenho a mínima ideia 2 elevado a quanto que dá 3, porque é um número decimal. Se a gente pensar no exemplo anterior, o que a gente conhecia? Você sabe que o logaritmo de 2 é 0,3 pelo exercício anterior, exemplo, e o logaritmo de 3 na base 10 era 0,48. Você tem uma informação na base 10. Vamos mudar esse logaritmo para a base 10, então. Basta fazer a divisão de logaritmo de 3 na base 10 por logaritmo de 2 na base 10. Estou aplicando essa igualdade aqui, certo? Agora fica fácil. Quanto que é logaritmo de 3 na base 10? 0,48. Logaritmo de 2 na base 10? 0,3. A resposta disso daqui vai ser 1,6. Quer dizer que 2 elevado a 1,6 dá 3. Então, às vezes, vai ser conveniente fazer a mudança de base para poder ou para conseguir resolver um exercício.